Queridos e amados irmãos, minhas queridas e amadas irmãs, glória a Deus. Irmãs, irmãos, está tendo muito empecilho para que eu termine essa campanha. Muito impedimento, irmãs. Não está sendo fácil. Não é fácil, irmãs, orar, não é fácil interceder. A Bíblia diz que só se atira pedras em árvores que têm fruto. Para interceder, irmãos. Estamos para orar. Estamos nos dias muito difíceis, irmãos. Estamos em dia. A Bíblia diz que se levantarão muitos contra nós. Mas nós temos que estar balizados na palavra do Senhor. Irmãos, para entrar no céu não é fácil. Você escuta calúnias. Você escuta humilhações, desaforos. Mas é melhor silenciar. A Bíblia diz que o sábio, ele se cala. Ele silencia. Ele simplesmente vai orar. Porque a palavra do Senhor nos ensina a sermos assim. E hoje é o terceiro áudio dessa campanha, o terceiro dia da campanha. São 7 dias. E esse é o terceiro dia. E estamos aqui para continuarmos com a campanha. Não vamos parar, irmãos. Não vamos deixar que o inimigo atrapalhe. Deixar que Satanás entre no caminho e atrapalhe a obra do Senhor. Irmãos, eu não costumo muito falar em áudio. Eu tenho um grupo. Estou explicando isso aqui, irmãos, porque para os irmãos entenderem. Eu tenho grupos há 4 anos. Eu sou evangélica há 30 anos. Desde 15 anos de idade. Que eu trabalho para a obra de Deus. Eu sou da Assembleia de Deus de Recife, Pernambuco. Ministério Belém, pastor Ailton José Alves. Há muitos anos trabalho na igreja, sou bastante conhecida no ministério. Tenho intercedido pelos grupos, pelas pessoas que precisam, irmãs e irmãos, as pessoas necessitadas. Irmãos, nós temos que ter postura de cristão. Nós temos que aprender a ter postura de cristão. Eu, com 15 anos de idade, fui liderar grupos. Grupos de idosos, grupos de velhos. E eu aprendi com o meu pastor que ele sempre dizia: um bom líder será um bom líder. Um bom liderado será um bom líder. E eu sempre fui uma boa líder. Para quem diz que eu não sou uma boa líder, uma boa liderada, para quem diz, irmãos, que eu sou uma pessoa, eu tenho que me defender também. Eu sei que quem defende a gente é o Senhor. Não adianta a gente querer se defender. Às vezes é melhor a gente dobrar os joelhos e contar ao Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele age por nós. Existem calúnias, irmãos. Existem coisas que não existem. Existem coisas que existem sim. Nós temos que ser éticos. Nós somos cristãos. Estamos vivendo nos últimos dias. E a Bíblia diz que o amor de muitos esfriarão. Eu fui destratada. Eu fui caluniada. Irmãos, isso é grave. Muito grave. Muito grave mesmo. Não vou citar nomes, porque isso é feio e antiético. Estou aqui para orar e estou aqui para interceder pelos irmãos e não para entrar em conflitos e em contendas. Porque o verdadeiro servo do Senhor,
ele faz assim. Deus nos ensinou essa lição. Infelizmente, muitos não aprendem. Muitos pregam, mas não vivem. Porque pregar é fácil, irmãos, mas viver é difícil. Não é fácil viver o que prega. E é preciso viver. Porque o Senhor, Ele contempla as palavras que saem da sua boca e da minha. Palavras de maldição. Palavras que tocam no servo e na serva do Senhor. E Deus, Ele não tem aquele que calunia a sua serva por inocente. De forma nenhuma. Eu quero aqui irmãos, não está sendo fácil para mim. Porque eu sempre fui uma pessoa idônea. Dentro das igrejas, dentro do meu lar, dentro de qualquer lugar. Agora, redes sociais é lugar que nós não conhecemos as pessoas pessoalmente. Só conhecemos pelo falar delas no áudio. Pela maneira que ela fala, pelo tom de voz que ela fala. Eu jamais entrei em contendas em minha igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tenho um Deus a prestar contas. Eu sou filha de um grande rei, de um grande Deus. O meu pastor principal é o Deus, é Ele que me defende. E o meu pastor da terra é um homem de muita postura, é um homem de muita ética. E um pastor, ele tem que ter ética. Uma pastora, uma missionária, um pregador, uma pregadora, ele tem que ser ético. E principalmente ele tem que ter amor. Você disse, eu não sou Jesus. Mas a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Somos a imagem. Se você não está sendo a imagem de Jesus, o que você está fazendo então? Você tem que ser a imagem do Senhor. Irmãos, essa mensagem está sendo realmente dita para alguém. E essa pessoa sabe para quem é. E jamais citaria nomes de ninguém. Porque isso é feio. Porque palavras de baixo calão é feio para um servo e uma serva de Deus. Eu ouvi um áudio hoje de um pastor que isso dá até cadeia. Isso dá até cadeia. Só que a minha cadeia é o meu joelho, que eu colocarei, já coloquei em terra. Porque Deus, Ele me conhece. Ele conhece a minha vida, irmãos. Ele conhece o meu trabalho, que não é de hoje. Ele sabe a minha estrutura, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu falo, as palavras que saem da minha boca. Temos que ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Eu fui chamada de filha do diabo. Não sou filha do diabo. Eu quero dizer aqui que eu sou filha de um grande Deus. Eu quero dizer que eu fui chamada desde o ventre de minha mãe. Eu quero dizer aqui que a minha história eu nunca contei. Sabe por quê? Porque nunca precisou, porque Deus, Ele sabe a minha história. 30 anos no Evangelho, desde 15 anos. Passei a minha vida inteira na igreja. Me casei, virgem. Tudo aquilo que Deus me pedia para que eu fizesse na sua obra, eu fazia. Passei a vida inteira dentro da igreja, irmãos. Ensinava em escola dominical, ensinava adolescentes.
pregava num grupo de jovens, saía para evangelizar em grupos noturnos, em favelas, em presídios. Tenho muita experiência de evangelho, irmãos. Muita mesmo, não é pouca não, é muita. Se eu não conheço Bíblia, conheço sim. Conheço sim a palavra do Senhor. Conheço sim porque desde que me converti, leio-a e levo para muitas pessoas essa palavra. Amor não é viver em discórdia. Amor, o que o Senhor nos ensinou, não é esse tipo de tratamento. Um pastor, ele tem que apacentar as ovelhas. Mesmo que ele leve uma paulada. Mas ele tem que ter amor. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. É difícil, irmãos. Não é fácil amar a quem não nos ama. Mas é a esses que Deus quer que nós amemos. Eu jamais fui contendeira. Eu não posso aqui, só posso dizer que nunca fui, mas os irmãos que não me conhecem, os que me conhecem dos meus grupos, sabem que não. Porque lidam comigo todos os dias há 4 anos, no meu grupo. As pessoas que convivem comigo podem atestar isso. O meu pastor pode atestar isso. A minha igreja toda em peso, que é muito grande, pode atestar isso. Agora, aquilo que eu não concordo, irmãos, eu tenho o livre-arbítrio de me posicionar contra. Aquilo que nós não concordamos, nós somos livres para aceitar ou não. Agora, ser destratada, ser caluniada que passei áudios, porque isso não é verdade. O único áudio que eu passei foi de uma oração, dessa oração que eu faço. Que hoje eu não estou fazendo, estou me retratando. No PV dessa pessoa. Eu não passei áudio nenhum. E eu gostaria que essa pessoa, se tiver esse áudio, poste esse áudio. Não diga que a pessoa não deixou postar o áudio, não, porque isso é mentira. E isso verdadeiramente não é verdade. Porque se uma pessoa, ela no Zap, ela fala tantos absurdos de uma pessoa, mesmo que eu não fosse evangélica, jamais um pastor poderia falar assim com um ser humano. Nem se eu fosse do mundo e não conhecesse nada e fosse espancada, você não poderia tratar da mesma maneira que a pessoa te trata. Imagine eu, que estou pregando o Evangelho. Eu posso ter a minha opinião. E muitas mentiras foram ditas, que eu arrumei muitas contendas. Muitas contendas. Mas eu quero dizer que a verdadeira igreja do Senhor, ela não retira o joio e o trigo, eles andam juntos. Para quem diz que eu não conheço a Bíblia, eu conheço sim. Se existe uma igreja online, existe joio e trigo. Então não se podem remover o joio. Sabe por quê? Porque Deus disse que isso seria feito por Ele. Porque o joio se parece com o trigo. E nós não podemos arrancar ele. Nas igrejas existe muito joio. Mas os pastores não podem colocar para fora. Eles têm que ir apacentando essas ovelhas. Para que, quem sabe, ela um dia venha se aprumar. E venha se endireitar. Eu nunca vi um pastor pegar as ovelhas e removê-las. Pastor de ovelhas, ele realmente tem amor no coração.